presidente, demais pares, eu queria começar fazendo uma breve revisão do que ocorreu no Senado. Nós aprovamos o PLP 149, relatado pelo deputado Pedro Paulo, articulado pelo presidente da Câmara, com a participação de governadores, entre outros, o governador Ronaldo Caiado, onde aquilo que foi apelidado Plano Mansueto, que nada mais é do que o Plano Guedes, que nada mais é do que o Plano Bolsonaro, impunha 8 pré-condições para qualquer estado ou município que aderisse àquele plano de ajuda. Primeiro, que ajuda não é favor, mas quais eram as pré-condições? Vou citar apenas 2 de 8. Impunha a privatização de bancos, ainda há bancos estaduais e estatais como o do Rio Grande do Sul. Impunha a privatização do setor de saneamento. Impunha a privatização do setor de energia, do setor de gás. Impunha também a revisão do Estatuto do Regime Único dos Servidores. Bom, através da discussão que foi feita na Câmara, foi aprovado praticamente por unanimidade e foi ao Senado. No Senado havia o PLP 39. E o nosso, o 149, foi apensado ao 39. O relator, que foi ninguém mais, ninguém menos do que o presidente do Senado, senador Alcolumbre, ele então arquivou o PLP 149, que saiu aprovado da Câmara, e ele foi o relator, por coincidência, o estado mais beneficiado quanto ao critério heterodoxo de divisão de recursos foi exatamente o Amapá. Qual foi o critério que nós aprovamos no 149? E é fundamental recuperar isso. Absolutamente racional. Qualquer um identificava. Porque todos sabemos, qualquer brasileiro sabe, que em decorrência da pandemia, mas não só, a pandemia veio agravar a situação de uma economia que já vinha mal, agravar muito, é claro, vai cair a arrecadação de todos os entes federados. Portanto, o que foi analisado, aí cumprimento o deputado Florencio, a proposta que foi apresentada, eu pedia para acrescentar o tempo de líder aí, viu, presidente? A proposta que acabou sendo acatada é o item 1 da proposta que a bancada do PT apresentou. Mas não se trata de patriotismo partidário, é só para recuperar o histórico. Bom, qual que era a proposta, então, de ajuda aos estados e municípios? É que, a partir de abril deste ano, os entes federados receberiam o valor correspondente à arrecadação de ICMS e ISS de 2019. Portanto, havia um piso e um teto ao mesmo tempo. Isso permitiria que cada governador, cada prefeito programasse as suas despesas. O que o Senado fez? Ele estabeleceu um valor de ajuda, digamos, colocando dinheiro, de 60 bilhões. E depois, ao permitir negociação de dívidas, que não significa a fundo perdido, significa que os estados, municípios, Distrito Federal terão que pagar, não é a fundo perdido, terão que pagar. Bom, aí o que é bom a gente também lembrar? Como é que, em meio à pandemia, com a economia despencando no mundo inteiro, o governo tenta fazer o ajuste daquilo que não tem dado certo. Porque o neoliberalismo, a face, eu diria, mais cruel do próprio capitalismo, nos últimos 40 anos. O que está acontecendo nesse período é só quem quiser levantar dados. Uma brutal concentração de renda, um desinvestimento continuado, muitas vezes brusco,
inclusive do Brasil, de áreas sociais, como saúde, educação, assistência social, segurança pública, a ponto de, em determinado momento, a imprensa especular que o próprio presidente da República queria romper o teto da emenda constitucional 95, porque ele queria ajudar as Forças Armadas. Bom, então, quando o governo, em plena pandemia, quer fazer ajuste fiscal, é preciso lembrar outro elemento. Nós, através do Congresso Nacional, propiciamos condições ilimitadas para o governo aportar recursos. Porque o próprio ex-ministro Meirelles, hoje secretário no Estado de São Paulo, disse: é possível emitir moeda, não há o mínimo risco de haver inflação. Um crescimento de 1% ao ano é bobagem imaginar que vai ter inflação. Então nós temos que primeiro cuidar da vida, cuidar da saúde. E o governo federal, até agora, ele não cuidou de máscara, não cuidou de respirador, não cuidou de teste. Pior, ele ataca o isolamento social, que seguramente é a vacina disponível hoje mais e eficaz e única. Bom, então quando ele prioriza, o governo, fazer o ajuste fiscal, inclusive impedindo a contratação de pessoas, de profissionais que podem ser necessários, alguns parlamentares já falaram, na educação, na saúde, na assistência social, na segurança pública, está proibido. Só haverá uma hipótese, que ninguém mencionou ainda: se não vai ser possível fazer concurso, a não ser para repor vaga efetiva, será que o governo também já está calculando facilitar a contratação das organizações sociais, de péssima referência pelos seus serviços prestados, para não falar de forma leviana de outros aspectos? Bom, então nós aqui temos o direito e, na minha opinião, o dever de recuperar o texto da Câmara. Concordo com o presidente Rodrigo Maia, não é para disputar com o Senado. O Senado é uma casa que tem o seu poder e exerceu. Então está na hora, na minha opinião, de nós restabelecermos aquilo que nós construímos, porque acreditamos que é o melhor para o Brasil, é o melhor para os governadores, é o melhor para os prefeitos. Mas vamos admitir que alguém tenha dúvida quanto a isso. Ouvi e assisti vários colegas dizerem: eu discordo do critério. Eu também discordo. Até porque o líder do governo, a quem cumprimentamos, ele falou: olha, esta é a melhor distribuição que o governo vê agora. Mas eu queria lembrar ao próprio líder e a todos do que ocorreu quando do trâmite no Senado. Os senadores, os assessores foram se reunir com o Tesouro, com a Secretaria do Tesouro Nacional. É verdade que o secretário não participou, o Mansueto não participou, mas 2 subsecretários participaram. Urgente. E quando foram indagados, qual era o critério esquisito, porque taxa de incidência não é incidência, é taxa. Só para dar um exemplo, com distorções financeiras, com distorções, inclusive, quando se usa de uma maneira tal como foi usada a questão populacional. A resposta dos subsecretários é que eles não conheciam os critérios. Então, se o governo aderiu àquilo que o relator no Senado fez, é outra história. Mas quando o governo foi indagado, o governo disse que não sabia, que não tinha participado daqueles critérios. Bem, então, se os critérios não são justos, se nós fizemos o melhor que pudemos, e não foi nenhum, eu repito, não é nenhum favor e nem foi tampouco qualquer tipo de loucura, foi dado, repito, um limite e um piso para ajudar estados e municípios. Se amanhã for necessário mais, eu quero dar a minha opinião. Não tem nada que impeça ou o governo fazer ou nós aqui no Congresso Nacional, especialmente na Câmara, também sermos a caixa de ressonância das necessidades do que está acontecendo no Brasil e, portanto, nós daremos força para os governadores e prefeitos, não é para se rebelarem,
até para se rebelarem se necessário for, em defesa da vida. Em defesa da vida, não pode ter dúvida, não pode ter dúvidas. Vamos lembrar que em dado momento da vida nacional, os governadores Olívio Dutra e Itamar Franco quase fizeram desobediência civil, em defesa dos seus mandatos, em defesa dos votos que receberam. Portanto, nós queremos apelar ao conjunto de líderes, ao conjunto de parlamentares, para aprovarmos esse substitutivo, e explico. O substitutivo repete integralmente o que nós aprovamos, a antiga 149. Vamos admitir ainda que um governador de qualquer partido esteja com medo, ou governadora. Eu ouvi também com atenção vários colegas dizerem, olha, temos pressa. Mais pressa do que o governador e prefeito, ninguém tem. E nós estamos, então, em sintonia. O Senado, como relatei no início, ao arquivar a 149 e recuperar o PLP 39, ele tem a última palavra. Então, eu gostaria muito, porque acho que seria adequado para o Brasil, que nós aprovássemos o substitutivo. Porque aí o Senado vai ter novamente a oportunidade de analisar a 149 e analisar o seu próprio PLP 39. Continuarei articulando para que seja aprovado o 149. Mas lá o Senado tem poder, tem autonomia e nós respeitamos. Nós não estamos aqui criticando. A única coisa que eu chamei a atenção é que duas coisas que não são, três, que não são tão comuns. Primeiro, a Secretaria do Tesouro fala, eu não sei como é que foi definidos os critérios. Porque o relator no Senado, que foi o presidente do Senado, ele dizia o seguinte, se for diferente, poderá haver vetos. Então, no mínimo, aí tem uma dúvida. Eu, de certa maneira, também fiz uma discretíssima provocação, que é qual o Estado que vai receber o verba. Finalmente, presidente e demais pares, eu creio que nós não podemos abdicar daquilo que a gente acredita. Nós, da oposição, fomos colocados aqui pelo voto popular, inclusive pelo voto dos servidores públicos que votaram no Bolsonaro. Então, nós queremos ajudar o Brasil, mas não somos obrigados e não vamos acatar, entrar na lógica neoliberal do Estado mínimo, porque a pandemia não deixa dúvida. A necessidade da pesquisa, a necessidade do investimento será uma pauta permanente. Daqui por diante temos que começar desde já. Obrigado, presidente. Contrário, deputado Marcel. 3 minutos. Senhor presidente, colegas deputados, quero manifestar aqui minha contrariedade à